Olá, Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo a mais um bate-papo comigo. Eu, pastora Daiane Vilela, digo tudo bem com você? Se não está, vai ficar em nome de Jesus. Não há tempestade que dure para sempre. Não há males que durem para sempre. Tudo é por um aprendizado, tudo que acontece na nossa vida tem por um propósito. E nós, como ser humanos dependentes, totalmente dependentes de Deus, nós precisamos ter um olhar especial para todos os acontecimentos da nossa vida, diante daquilo que lições aquilo nos traz, e dentro dessas lições aprender. Sim, a gente precisa aprender todos os dias um pouquinho. O nosso dia a dia precisa ser de aprendizado sempre, tá bom? Então seja muito bem-vindo, fique à vontade nessa programação de fé para você, onde eu sempre compartilho coisas que acontecem no meu dia a dia, que talvez possam trazer uma luzinha no fim do túnel para você. Talvez você diga, olha, eu posso mudar minha vida, né? Tudo que acontece na nossa vida precisa gerar um testemunho. Um testemunho, quando ele é bom, ele pode ajudar outras pessoas, tá bom? Então, vamos começar esse bate-papo comigo, em nome de Jesus. Queridos, essa semana para mim foi um pouco difícil, né? Eu perdi uma pessoa muito querida, perdi uma prima muito próxima que eu considerava como minha irmã, mas bem próxima mesmo. Então, assim, a família foi pega de surpresa, ninguém espera, né? É uma morte tão repentina e da maneira como foi. Lógico que eu não vou falar do que aconteceu, como que aconteceu, porque tem gente que é assim, o que houve? Foi de quê? Como? O que tinha? Eu acho que não interessa isso. Basta saber que se perdeu alguém querido, basta saber que você precisa ser empático com quem teve a perda. Simples, não precisa perguntar como foi, com quem foi, aonde foi, por que foi. Isso nos traz lições também que a gente precisa entender que a gente está nessa vida de passagem. Nós não vamos ficar aqui para sempre, né? Daqui nós não vamos levar nada e a gente precisa realmente entender o que realmente importa. Eu até trouxe uma mensagem na quarta-feira, no culto de quarta-feira, eu trouxe uma mensagem no culto de família falando sobre isso, sobre esse tema, o que realmente importa. Então, se você me acompanha pelo Quai ou TikTok, entra no YouTube, pastora Daiane com Y Vilela, igual tá aí no Quai no TikTok, e procura o culto de quarta-feira, né? É o culto do dia 4/10/2023. Aí você procura esse culto lá que tá com o título, o que é realmente importante. Então a gente precisa parar e refletir o que realmente é importante na nossa vida. Estamos aqui de passagem. Tem gente que se apega a tantas coisas materiais que a vida passa, ela não aproveitou nada, as pessoas seguem o curso do seu tempo de vida e não se, né, como é que eu posso dizer, não se aperfeiçoou em nada, não reteu nada de bom, não deixou nada de bom. Famílias que o tempo passa muito rápido, né? As pessoas que têm filhos, né? Acham que as crianças vão ficar crianças para sempre. Uma hora cresce e você às vezes está perdendo o melhor da vida por não estar com os seus olhos naquilo que realmente é importante. Porque às vezes a gente perde muito tempo, queridos. A gente perde muito tempo com discussões desnecessárias. A gente perde muito tempo cultivando sentimentos que não vão levar a lugar algum. A gente perde muito tempo em coisas banais. E aquilo que realmente importa, a gente não tem tempo, né? A gente não tem como achar uma brecha nessa bagunça toda para o que realmente importa. Então, eu vou pegar esse momento um pouco delicado da minha vida para trazer um alerta para você. Quando tudo vai bem, não relaxe. Quando as coisas estão caminhando bem, não respire aliviado, né? O que eu quero dizer com isso? Porque eu vou ficar preocupada. Não, eu quero que você pegue esse momento que está tudo indo muito bem e coloque as coisas no lugar, porque o tempo vira toda hora, né? Eu sou aqui do Espírito Santo
E aqui no Espírito Santo a gente tem todos os climas praticamente em um mês. É dia de chuva, dia de sol, é dia de mormaço, é frio, tudo junto, né? Tem de estar um calor insuportável. Do nada começa uma ventania, né? Tá o tempo paradinho, aquele calor, aquele mormaço, aí do nada abre o sol, aquela ventania. Em alguns casos, né, chuva, dependendo da região daqui do Espírito Santo, né? Às vezes até faz um frio, do nada. Então, assim, o clima muda toda hora. E assim é a vida das pessoas. Hoje você pode estar aqui assistindo essa programação comigo, batendo esse bate-papo assim meio que virtual assim. E amanhã você pode estar em outra cidade, amanhã você já pode estar fazendo outra coisa, né? A vida ela muda constantemente. Então a gente precisa aprender a viver. Essa é a verdade. Tem gente que passa muito tempo perdendo tempo. E a Bíblia diz que a gente... Eu quero abrir com você, né? Não era o texto que eu tinha separado não, mas me veio aqui a memória. Salmo de número 90, vamos lá? Salmo de número 90. Vamos ver se a pastora tá boa de cabeça. Salmo de número... É isso mesmo. É uma oração de Moisés. Eu já até acho que trouxe um bate-papo com essa palavra aqui. Salmo de número 90, verso 12, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Ou seja, Moisés estava orando aqui ao Senhor e ele estava dizendo: Senhor, me ensina a aproveitar o meu dia. Porque o que aconteceu com Moisés? Moisés, ele tinha ali aquela missão de libertar o povo de Israel. Moisés teve grandes feitos através do poder de Deus. Ele abriu com a força da fé, abriu o Mar Vermelho, libertou o povo de Israel. Só que no momento de descuido, né, ele acabou ferindo a rocha. Depois você procura o trecho bíblico. Por falta de sabedoria, ele naquele momento, ele acabou na raiva, no desespero, no calor do momento, ele acabou ferindo a rocha. Deus falou: toca na rocha. Ele foi lá com raiva, bateu na rocha, e o que aconteceu? A rocha jorrou água. Por quê? Porque o povo precisava beber água. Deus não ia desamparar o povo por causa do momento um momento de raiva, um momento triste da vida do Moisés ali, né? Com aquele temperamento ali de desespero, sei lá o que aconteceu com ele na hora. Deus não ia deixar o povo sofrer, porque Deus disse que sairia água da rocha. Então Deus não ia deixar o povo morrer de sede por causa do temperamento do Moisés naquele momento, né? Mas o que aconteceu? Qual foi a consequência disso? Que quando na raiva o Moisés fez aquilo que Deus mandou ele fazer na paz, na tranquilidade, ele perdeu o tempo dele na terra prometida. Deus levou ele depois no alto do monte Sinai e mostrou para ele: olha, aquilo lá tudo é a terra prometida, mas você não vai entrar lá por causa do seu temperamento naquele dia lá de ferir a rocha. O que eu quero trazer para você? Porque o momento que você dá de falta de sabedoria no falar com alguém, a pessoa pode partir desse mundo, né? Uma falta de sabedoria, não só a morte acontece, mas no momento de falta de sabedoria um casamento pode acabar. E quando acaba um casamento, tem os filhos, tem a família, tem todo um contexto, né? Então a vida é um sopro. Hoje a pessoa está, amanhã ela pode não estar mais, né? Hoje você está ali com a sua família, mas se você não tiver sabedoria para lidar com essa família, você pode perder ela. Não estou falando isso que vai acontecer, mas é um momento de sabedoria que às vezes Deus está te dando tudo nas suas mãos, mas num momento de falta de sabedoria você acaba perdendo aquilo tudo. Então Moisés, ele orou aqui, ó, porque na fraqueza do homem entra a providência de Deus. Então Moisés orou: Senhor, ensina-me a contar os meus dias para alcançar um coração sábio, saber aproveitar, né? Às vezes a pessoa passa a metade ou quase a vida inteira dela reclamando, e quando não está reclamando, está cultivando sentimentos de ódio, de mágoa, de rancor. Às vezes a pessoa já passou dos 30, 40, 50 anos de idade, mas está lembrando de coisas de ruins que aconteceram lá na infância. Para que perder tempo com isso? A Bíblia diz
que nós devemos ter uma seguinte postura, deixando as coisas que atrás ficam, né? Vamos avançar para aquilo que está diante de nós. É o momento de avançar, não é o momento de retroceder, né? Não é o momento de você ficar olhando para trás. Deixa as coisas que atrás ficam e avance para as que estão adiante. Então, nós precisamos ter um olhar de sabedoria. Que Moisés entendeu isso o quê? Depois que ele perdeu. Não é que ele deixou de ser de Deus, eu quero que você entenda isso, tá? Não é que ele deixou de ser de Deus, não é que ele deixou de ir para a eternidade por causa desse momento. Mas aquilo que ele poderia ter aproveitado, ele não aproveitou por um momento de descuido. E o que acontece? Né? Igual aconteceu essa semana comigo, eu estava percebendo, quando eu cheguei no cemitério, tinha muitas covas recentes com flores, covas mais antigas, né? Túmulos mais antigos, perdão, com flores. Por quê? Por que o morto ele recebe flor? Né? Por que ele não recebe em vida, mas precisa receber depois de morto? Depois de morto acabou. Né? O homem veio do pó e ao pó voltará, e a alma vai a Deus. Então o corpo morto de uma pessoa não precisa mais de flores, né? Mas o que acontece que essas pessoas levam flores ao túmulo? É o remorso porque poderia ter feito e não fez. Tinha um tempo, mas desperdiçou o tempo em outras coisas. E o trecho bíblico que eu havia separado, eu vou ler agora para você, encontra-se lá em Gálatas capítulo 6, né? Tava silêncio até agora, começar a gravar e já começa os barulhos. Mas você já é de casa, né? Você já sabe disso. Então você ouviu uns baticum aí, né? É a avenida da igreja lá. E Gálatas capítulo 6, versículo 7, diz assim, ó: não erreis, ou seja, não se deixa enganar. Deus não se deixa corromper, ele não se deixa escarnecer, ele não se deixa enganar. Então não pense diferente, não. Ele está dizendo aqui, ó: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque o que o homem semear, isso também ceifará. Eu estava escutando a pregação um pouco mais cedo e tinha um pastor ele falando sobre provas, né? Que às vezes o cristão começa a dizer: eu tô na prova, tô na provação de Jó. Queridos, não queira passar o que Jó passou, perder todos os filhos num dia só, perder a casa dele, perder a saúde dele, perder a dignidade dele, né? Perder tudo de uma vez só, foi numa pancada só, não foi coisa que aconteceu um mês depois, um ano depois, não, foi tudo numa vez só, né? A ponto dos supostos amigos olhar para ele, em vez de estender a mão amiga, e lá acusar ele. Jó, o pecado deve ter sido grande, né? Você tá nessa condição aí, porque a gente recebe essa acusação. Então, eu tava ouvindo esse pastor falando que às vezes o cristão enche a boca, abre uma caçapa de boca desse tamanho, porque eu tô na prova, já tem um ano que eu tô na prova. Mas será que é só prova a vida do cristão? Será que ele não aprende nada com isso? Será que ele nunca sai da prova? Porque até a escola normal, né, são 7 semanas de estudo e a 8ª semana é prova, né, que conclui-se ali os bimestres. Mas o que acontece? Tem um tempo do estudo, do aprendizado, e o tempo de aplicar o que você aprendeu na prova. Mas que desgrama de prova é essa que todo ano tem a mesma prova? Pessoas dizendo que tem 10 anos que eu estou na prova. Aí ele deu um exemplo, né, que eu prestei bastante atenção. Ele estava falando que tudo que o homem planta, o homem colhe. E muitas vezes não é que o cristão está na prova. Muitas vezes é consequência daquilo que ele decidiu fazer. Então ele deu o exemplo de 2 pessoas lá. Ele tá falando: pastor, tô numa prova. Tá, mas o que é a prova que você tá passando? Aí ela tá falando, acho que 2 mulheres, se eu não me engano. A prova que eu tô passando é que meu marido só vive embriagado e é uma vida miserável. Aí o pastor perguntou para ela: quem foi que escolheu casar com ele? Fui eu. Quando você escolheu casar com ele, ele bebia ou começou a beber depois? Não, ele já bebia, então você já sabia, né? Então, as pessoas estão vivendo as consequências de suas escolhas.
né? A outra falou, pastor, tô na prova, visitando meu marido, perdão, meu companheiro, né, no complexo do presídio lá, já tem mais de 15 anos, né? Aí o pastor perguntou, mas isso começou quando? Não, antes da gente casar, ele já vivia nessa vida. Então era propenso que isso ia acontecer. Então, nós somos frutos da nossa escolha. Então, muitas vezes a gente tem por mania e um mau costume de querer colocar Deus nas nossas escolhas. Porque quando a gente faz, a gente não consulta Deus, né? Quando a gente faz, né, no ímpeto, a gente faz na ansiedade, em muitos casos na paixão, no alvoroço do momento, e aí vem a consequência daquilo que nós plantamos. Deus não se engana. Aquilo que o homem planta, ele deixou o homem livre. Você plantou, é automático, você vai colher, não tem jeito. E aqui ele estava dizendo, isso também o homem ceifará, ou seja, vai colher. Então, o que nós precisamos aprender com a lição dessa semana? A gente deve cultivar coisas boas. A gente deve plantar coisas boas no nosso caminho. Fazer o bem sem olhar a quem. Seguir a paz com todos. Lógico que vai ter casos que vai ser, eu reconheço que vai ser impossível você manter a paz com alguém, né? Mas que não venha a partir de você, né? Você mantenha a sua paz, você não perca a sua paz por ninguém, né? Por situação alguma. Mas se a pessoa não quer paz com você, querido, sacode o pó e vai, né? Mas não fica entrando em atrito com uma pessoa que não tem paz, porque você possui. Mas muitas vezes o cristão perde a paz por estar entrando em conflitos como esse, né? Eu tenho comigo o seguinte, eu aprendi a fazer isso, mas doeu, tomei tanto na cara, né, no sentido figurado, mas eu aprendi, quando algo me incomoda, se eu tô num lugar e o lugar me incomoda, eu vou ficar ali para quê? Não, eu pego e saio, né? Se eu tô dentro de uma amizade, aquela amizade está me sugando, eu vou continuar com aquela amizade para quê? Porque amizade é uma troca, né? Eu faço e recebo, né? Eu recebo e faço, é uma troca. Mas quando a balança começa a ficar desequilibrada, alguma coisa está errado. Porque a vida precisa ser o quê? Um equilíbrio. Mas o desequilíbrio deixa a pessoa realmente desequilibrada mesmo, tá? Então o que eu aprendi com todas essas coisas? Que você precisa aprender a dizer não. Você precisa valorizar o que realmente precisa de valor. Você precisa dar atenção que realmente precisa de atenção. Tem gente que dá atenção a tanto problema que a vida passa, como eu falei, a vida é um sopro, passa, e você olha para trás e já não tem mais o que fazer. Já perdeu, já se foi, né? Já destruiu a família, né? Já perdeu um ente querido, a porta se fechou, os céus se fecharam. Então a gente precisa priorizar, né? Ter sabedoria nos nossos dias. E aqui, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo, qual tempo? Meu? Não, o tempo de Deus, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, as pessoas hoje em dia andam muito cansadas, elas andam muito sobrecarregadas, afadigadas com tantas coisas, e elas estão perdendo o melhor dessa vida. Pastor, mas quando eu for no céu, eu vou ter tranquilidade. Sim, querido, vai acontecer assim, mas tem muitos casos que a pessoa vai perder a salvação. Infelizmente, ela vai perder a salvação, né, por coisas que aqui ela não administrou bem, né? Moisés, ele perdeu, foi a terra prometida. Alguns, né, vão perder a salvação, já estão perdendo a paz, já estão perdendo o equilíbrio. Então, eu tenho uma coisa comigo: se o lugar está me fazendo mal, eu saio, né? Não dá para me fazer algo, eu digo não, né? E se é uma situação insustentável que me tira a paz, meu amigo, minha amiga, eu bloqueio mesmo, né? Não porque eu tenha raiva de alguém, mas se a pessoa está se aproveitando da imagem dela para ferir alguém, ou para me ferir, ou um membro da minha família, ou um amigo em particular,
pena não. Continuo orando pela pessoa, mas eu não quero ter desse tipo de atrito, porque eu sei que aquilo que talvez eu possa ver pode até me chatear, e na chateação eu posso perder minha salvação. Então não é que você vai se isolar, né? Mas você vai se preservar. Paulo, ele diz, se possível, ele diz, né, no primeiro instante, seguir a paz com todos. Mas lá em Coríntios ele já começa a dizer, se possível, mantenha a paz com todos. Mas que não venha a partir de você a provocação, a ira, o ódio, a revolta. Não, mantenha a sua paz, o seu equilíbrio, mas saia um pouco do olho do furacão, saia um pouquinho de cena. Né? Acalme seu interior para você ter a sabedoria e não agir na impulsividade como Moisés fez. Amém? E ele diz aqui, ó, não nos cansemos de fazer o bem. Então, vai lá, faça a sua parte. Né? Se a Bíblia diz lá eu até trouxe um bate-papo falando sobre isso, que eu até gravei lá na minha casa, se eu não me engano, mês passado. A Bíblia diz que tudo que vier a nossa mão para nós fazermos, a gente deve fazer conforme as nossas forças. Mas tem gente se estribuchando, desculpa o palavreado, não sei se aí no seu estado isso é palavrão, mas tem gente se arrebentando, né, para fazer algo que está se desagradando a Deus para poder agradar alguém, né? Tá perdendo. Então, faça o bem conforme as suas forças. Tá na sua mão ajudar? Ajude. Tá na sua mão orar? Ore. Tá na sua mão manter a paz? Quando não quer, o quê? Dois não brigam. Então, assim, mantenha a paz, mantenha a suavidade, a tranquilidade. Eu sei que vão existir situações que vai dar vontade de você enforcar alguém, passar com o carro em cima, ter xingamentos, mas você possui a paz que excede todo o entendimento humano, ou seja, ninguém entende porque você se mantém em paz dentro daquela situação que quer te tirar o equilíbrio. Essa paz vem de Deus. Então aqui, ó, e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo nós ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então tem muita gente que tem coisas para colher, mas está cansado, né? E a pessoa cansada não faz nada, ela para na vida. E aí, por que eu quis trazer essa palavra para você hoje? Aqui entra versículo 10. Então, enquanto temos tempo. Lá Eclesiastes fala, né, capítulo 12 fala que na sepultura não há ciência, não há indústria, não há nada. Desceu o pó, desceu a sepultura, já não tem mais o que fazer. Então, um conselho do coração, faça enquanto você tem condições de fazer, né? Se você está brigado com alguém, tem como ir pessoalmente, até por... são várias e várias questões, né? Eu não posso generalizar aqui, mas hoje em dia tem correio, ninguém usa mais, né? Tem o correio, tem o WhatsApp, Instagram, Facebook. Deixa uma mensagem para a pessoa. Ah, pastora, mas foi ela que errou comigo. Mas se você pode fazer o bem, faça, vai lá. Não, fulano, me perdoa por ter acontecido essa situação toda, talvez uma palavra que você falou, né, eu não entendi bem, acabei me expressando mal. Seja humilde, garanta a sua vaga no céu, é melhor. Às vezes é necessário a gente ser feliz, melhor ser feliz, eu tenho esse lema, melhor ser feliz do que você ter razão. Pastora, conta essas coisas que eu falo? Sim, né, eu tenho situações no meu dia a dia que às vezes a pessoa passa, me julga pela minha aparência, né? Eu já fui julgada por eu ser mulher, eu já fui julgada pela minha aparência, eu já fui julgada porque eu sou sincera demais. Então, assim, todos os dias você vai encontrar um tipo de julgamento na sua vida, mas mantenha a paz com todos. Eu faço o seguinte, se eu vejo que tem uma pessoa que não gosta de mim, o que eu faço? Primeiro eu apresento ela para Deus. Senhor, como pode um coração habitar tanta coisa ruim, né? Uma pessoa tão legal igual eu falo assim com Deus, né? Mas se eu fiz alguma coisa, só me mostra, eu vou lá, vou pedir perdão a essa pessoa, né? Vou me consertar com ela. Se foi apenas um acaso, né? Já aconteceu comigo isso, né? Um colega, não amigo, colega,
do nada parou de conversar comigo, né? E eu também, não falou comigo, também não falei, fiquei quieta, fiquei na minha. Isso passou quase um ano, quase um ano. E a pessoa não falava comigo, eu também não falava com a pessoa, mas não tinha, sabe? Não tinha ódio, não tinha nada dessas coisas, não. Eu falei, Jesus, isso não tá certo, não. A gente frequenta o mesmo ambiente, né? A gente vai ter que se esbarrar um com o outro, né? Eu mandava mensagem, a pessoa não respondia, ficava aquele clima. Eu falei, não, Jesus, me ajuda a acertar isso. Eu não gosto dessas coisas. E aí passou o tempo, né? Eu fiquei quase um ano afastado no meu resguardo. Aí quando eu voltei, né? Encontrei com essa pessoa. Aí eu já cheguei na cara dura. Eu falei, vem cá, fulano. Porque eu sou assim, tá? Eu já chego falando, eu não mando recado, não. Né? Se tem uma coisa que eu não sei fazer, é mandar recado. Eu vou lá e falo. Do meu jeito ou não, mas eu vou lá e falo. Vem cá, fulano. Né? Cheguei brincando. Falei assim, o que você tem comigo? Que você não tá falando comigo? Você acredita? Ai, meu Deus. Você acredita que a pessoa virou pra mim e falou assim, eu não tô falando com você porque você não tá falando comigo. Eu virei pra essa pessoa e falei, ué, mas eu não tô falando com você porque você não tá falando comigo. A gente riu naquele momento. Aí eu fui e falei assim, ó, não fica brigando comigo não, viu? Fica brigando comigo não, vamos parar com essas besteiras. E hoje a gente conversa normal, às vezes é um mal entendido, né? Em outra situação, a pessoa me distratou na frente dos outros. Aí eu dei uma liçãozinha, não é vingança, é lição. A pessoa me distratou, não falei nada, baixei minha cabeça, saí. Aí a pessoa vem gritando atrás de mim. Gente, eu detesto que vem gritando atrás de mim. Né? É educado você chegar, falar com a pessoa. Mas chegar, fulano. Não paro, não. Né? Seja educado. Boas maneiras, tá? Aí a pessoa vem gritando atrás de mim, eu passei direto. Né? Vem gritando atrás. Aí eu passei direto. Aí passou um tempo, a pessoa viu o que fez, acho que deve ter lembrado do que fez no passado. Aí passou um tempo, falei, Jesus, agora vamos colocar as coisas no lugar, né? Isso é até bom, uma lição para a pessoa não tratar assim mais ninguém. Aí cheguei para a pessoa, falei, tudo bem, fulano? Paz do Senhor, tá. Ei, pastora, paz, tudo bem? Tá tudo normal. Não são coisas que tem hora que você tem que sair de cena, você tem que esperar os ânimos se acalmarem, orar a Deus, pedir uma direção e ir lá consertar. Talvez você está assim com um colega de trabalho, né? A gente sabe que no meio do trabalho, aquele ambiente de trabalho, sempre tem fofoquinha, sempre tem disse-me-disse, sempre tem uma interpretação errada daquilo que você fala. Então, queridos, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, aquela pessoa que não tem entendimento. As pessoas não têm entendimento completo. Então, se você tem, use isso com sabedoria. Não para menosprezar ninguém, mas para mostrar às pessoas que um tratamento diferente faz toda a diferença, tá bom? Eu não vou prolongar muito com esse bate-papo aqui, porque já está dando 28 minutos já, e é coisa de 20, passou 8. Então, cultive boas coisas, né? O que você tem que fazer por alguém, faça em vida, peça perdão, não adianta ir lá chorar, né? Faça pela família, se perder um ente querido igual eu perdi, né? Não posso fazer mais nada por essa pessoa querida que se foi, mas eu posso fazer pela família, né? Eu posso estar orando pela família, me oferecendo, né? Seja uma pessoa solícita, seja uma pessoa disponível, mas sem que isso venha ferir você e nem te impedir de entrar na terra prometida, como eu falei. Tem gente que vai para o céu, né? Mas vai chegar lá em cima e questionar. Senhor, aqui na terra eu passei o pão, comi o pão que o diabo amassou, mas comeu. Por que é isso? Porque a Bíblia diz, Isaías 1,19. É o 19? Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o quê? O melhor dessa terra. Deixa eu só conferir, porque às vezes dá um branco na gente, não sabe de tudo. Provérbios. Eu vou lá no Provérbios 12 para te falar do versículo da sepultura. Provérbios 12. Cadê? Deixa eu ver. Já perdi aqui,
Provérbios 12, não, perdão, Provérbios 9, 10, que diz: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. E aí o Isaías, que é logo à frente, Isaías 1, né, eu sei que é o capítulo 1, né? Às vezes eu confundo se é o 17 ou se é o 19. Eclesiastes, Cantares e Isaías. Vamos lá? Isaías 1, 19 mesmo. Se quiserdes e ouvides, comereis o melhor dessa terra. Então Deus está falando, se você der ouvido, fazer as coisas conforme precisa se fazer, você vai comer o melhor. Ou seja, você vai viver do melhor, você vai aproveitar bem sua família, você não vai ter aquela coisa na consciência, podia ter feito mais, né? Porque a coisa mais triste da vida é você ter esse peso na consciência. Poxa, poderia ter feito mais. Poxa, poderia ter falado do amor de Cristo. Poxa, poderia ter feito aquela oração. Então, coloque isso no teu coração hoje, tá bom? Né? Pega esse restante de tarde de sábado, não sei qual dia que você vai ver também esse programa, né? E faça o bem enquanto você pode, ame, perdoe, perdoe quem é incapaz de lhe pedir perdão, acerte a sua vida, como o Senhor disse para o rei Ezequias: coloca a tua casa em ordem, deixa as coisas, né, tudo no seu devido lugar e aproveite, não fique se matando de trabalhar não, porque quando a gente morre, irmãos, amigos, a gente não leva nada, não leva nada, a gente não leva o carro, a gente não leva a casa, né? Nem a roupa que a gente vai ser enterrado, se a gente não deixar determinado, nem a gente escolhe. A gente não escolhe cor de caixão, a não ser que tiver tudo já determinado. A gente não escolhe nada. Então, assim, dessa terra a gente não leva nada. Então, para que ficar brigando por causa de terra, brigando por causa de posição social, brigando por estar certo, né? A vida passa, nada se aproveita e a gente perde o melhor da terra prometida. Então fique com essa palavra, Deus abençoe a sua vida, foi um prazer lhe ter aqui neste sábado, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus. Bye, bye!